Você tem medo de errar no DP? Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Lilian e eu sou a criadora da marca Coisas de RH e tenho aí mais de 10 anos de experiência em RH e departamento pessoal. E a minha missão aqui é descomplicar o DP para você. Caso você ainda não saiba, eu juntei toda a minha experiência e criei o curso DP Descomplicado, que é totalmente online e agora reconhecido pelo MEC através da Faculdade de Brasília, onde eu ensino a fazer os cálculos na mão e ter mais segurança nas rotinas de departamento pessoal. Além de descomplicar o DP, eu também ajudo com situações corriqueiras do dia a dia que não envolvem o cálculo, por isso esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Ninguém gosta de errar, né? Principalmente no DP, onde quase tudo resulta em multa ou em algum desconto indevido na folha de alguém, o que se torna um caos. Por isso que hoje eu resolvi trazer esse tema e algumas dicas do que você pode fazer para evitar erros no DP. Isso significa que você nunca mais vai errar? Na verdade não, por mais cuidadoso que alguém seja, estamos suscetíveis a errar muitas vezes, e isso é absolutamente normal. Mas o fato é que, embora a gente tenha essa consciência que somos humanos e vamos errar, com um pouco de organização nós conseguimos melhorar os processos e evitar toda essa fadiga e estresse, né? Eu resolvi falar desse assunto hoje porque eu tenho certeza que vai ajudar você a ser uma profissional melhor. E eu sei disso porque eu recebo com frequência lá no direct do Instagram as pessoas me perguntando e querendo conselho e dicas, porque sofrem com os erros e não conseguem se organizar. E por isso eu percebi o quanto esse é um problema comum. Se esse conteúdo te interessa e se te ajuda de alguma forma, antes da gente começar, você já sabe, né? Eu vou pedir para você interagir aqui comigo nesse vídeo, deixando seu like, curtindo o vídeo e se inscrevendo aqui no canal, porque assim eu vou saber que você tá aí e tá gostando. Isso, além de me deixar feliz, me deixa super empolgada para trazer cada vez mais conteúdo aqui para você. A primeira coisa que você precisa entender é que qualquer um pode errar, como eu já comentei. E esse qualquer um que eu digo é qualquer um mesmo, não importa o quanto de experiência a pessoa possua. Erros podem ser cometidos pelo estagiário que está começando e não conhece nada, da mesma forma que por aquele analista, fodão ou até mesmo pela coordenação. Mas olha só, eu tenho uma boa notícia para você. Da mesma forma que qualquer um pode errar, qualquer um também pode evitar esses erros, porque as dicas que eu vou te dar aqui hoje podem ser usadas mesmo se você não tem nenhuma experiência. Essas dicas elas vão muito além do cargo que você ocupa ou de quanto tempo você está na área. Na verdade, não tem nada a ver com isso, mas sim com a sua postura, proatividade e atitude diante dos processos e das rotinas do DP no dia a dia. Como eu já falei diversas vezes, tanto aqui nos meus vídeos do canal quanto lá no Instagram e também no próprio DP Descomplicado, trabalhar no DP exige um nível de maturidade e responsabilidade muito grande, até mesmo de quem está começando. Isso porque nós mexemos com dados extremamente sensíveis, como por exemplo o salário das pessoas, e qualquer errinho cometido terá um impacto muito negativo. Não só isso, dependendo do erro, ainda corremos o risco de causar prejuízos grandes para a empresa, caso isso acarrete alguma multa, né? Eu já contei nas minhas redes sociais a história de uma vez que eu mandei pagar umas guias de INSS erradas, que custariam mais de 500 mil reais, né? Olha, eu acho que eu nunca vou esquecer essa situação, porque foi algo realmente marcante. No final de tudo, a gente conseguiu resolver, mas pensa na correria e na atenção. E olha que eu já estava tempo na área, né? Por isso que eu digo que não tem nada a ver com tempo de casa e experiência. Eu me lembro também de uma outra vez que foi esquecido de pagar o 13º salário de um estado, onde a CCT determinava que deveria ser em julho e não em novembro. E diante desse esquecimento, a empresa ela acabou sendo notificada pelo sindicato, que era muito atuante, e a consequência disso foi uma multa. Esses são dois dos erros que eu me recordo, pois foram grandes, né? Diante do cenário que a gente vivia na época, eu e a equipe do DP que trabalhava comigo. E deixa eu te contar, sabe o que ambos os erros tinham em comum? Eles poderiam ter sido evitados. Pois é, ambos os erros aconteceram por falha de comunicação e principalmente falta de organização. Se tem uma coisa que eles serviram foi para nos mostrar que no DP, além do conhecimento das rotinas e cálculos, não existe nada mais importante que termos os processos organizados e mapeados. Não dá para confiar só na nossa memória, porque ela pode falhar. No caso das guias, que daria o prejuízo ali de mais de 500 mil reais,
houve um erro de comunicação entre a equipe e também estávamos em meio à mudança, da GPS para a DCTF Web. Essa empresa era uma empresa do Grupo 1 e ela tinha processos diferentes nessa compensação ali do pagamento de INSS. Resumindo tudo, o erro aconteceu porque havia uma pessoa que estava cuidando dessa parte de social e DCTF Web e eu devia ter questionado ela antes de enviar as guias para pagar. Mas, se você conhece a rotina do DP, sabe que temos muitas atividades e demandas, E isso aconteceu bem em novembro. Então, pensa, naquele caos de fechamento de folha, e nós já começaríamos o 13º salário e também as férias, que eram em grande massa em dezembro naquela empresa. Então, você imagina, naquela ansiedade de resolver logo, no meio de uma demanda gigante, acabou acontecendo isso. Sabe aquela coisa que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é isso mesmo. Tudo isso, embora seja verdade, não justifica esse erro, pois como eu comentei, ele podia ter sido evitado. Na verdade, é ainda mais obrigatório e indispensável quando há esse volume de demanda que nós devemos ter o controle e organização. É por isso que é tão importante a gente falar disso aqui hoje, porque eu aprendi errando, mas você pode se prevenir e melhor ainda, você pode aprender com o meu erro, Então vamos ver na prática 2 dicas do que você pode fazer? Bom, a primeira dica, e a que eu considero uma das melhores maneiras de evitar um erro, é já ter mapeado que ele pode acontecer. Ué, Lilian, como assim, Como eu faço isso? Bom, parece difícil, mas é simples e eu vou te mostrar como. O segredo é que você precisa se antecipar. Eu desenvolvi isso em mim e tem funcionado bastante. Desde então, eu uso essa tática até hoje, em tudo que eu penso em colocar em prática. Se antecipar nada mais é do que prever tudo o que pode acontecer e todos os questionamentos que podem acontecer. Eu vou te dar um exemplo. No meu caso atual, quando eu abro as vendas do DP Descomplicado, eu sempre penso em todas as possíveis dúvidas que as minhas futuras alunas e alunos podem ter e me programo para ter a solução e resposta para elas. É claro que nem tudo é previsível, até porque ninguém tem bola de cristal, Então, vez ou outra, surge uma dúvida que não foi prevista, mas na maioria delas nós já pensamos. Por exemplo, qual é o valor do curso, quanto tempo de acesso, quais módulos vou encontrar, tem suporte, tem nota fiscal, vou aprender mesmo se eu não souber nada e não está na área? Esses são alguns exemplos, então o que eu faço para resolver isso? Eu me antecipo e crio uma FAQ, que são aquelas dúvidas frequentes, já com as perguntas e as respostas para as principais dúvidas. Isso torna o processo organizado e entendível para qualquer pessoa que acessar o site lá com as informações do curso. Da mesma forma, eu fazia isso nos processos de DP nas empresas que eu trabalhei. Eu já pensava em todos os impactos que determinada ação poderia ter. Por exemplo, a diretoria quer demitir 1.000 pessoas no dia 31. É possível? Qual que vai ser o impacto disso? Certamente poderia atrasar o fechamento da folha, ou teria que fazer muitas horas extras. Eu mostrava tudo o que podia acontecer. Isso pode ser aplicado em todos os processos do DP. Uma sugestão é você se reunir com a equipe do DP, caso você trabalhe com mais pessoas, e levantar quais são essas dúvidas e coisas que acontecem frequentemente. Dúvidas que tem todo mês ou várias pessoas perguntam muitas vezes a mesma coisa, sabe? Será que não tem como otimizar? Criar um manual, um canal de dúvidas? Não sei, algo do tipo. Eu trabalhei em uma empresa onde a maioria dos empregados tinha dúvida de como acessar o portal da folha de pagamento, que era online. Então, todos os meses tinha aquele monte de chamadas e e-mails com essa dúvida, o que gerava um acúmulo desnecessário, sendo que nós poderíamos fazer outras coisas e perdíamos tempo respondendo aquilo. Então, a solução foi criar um passo a passo, um manual com todas as dúvidas e já enviar para eles. E olha, a demanda ela diminuiu drasticamente. Você pode observar, por exemplo, que as empresas de sistemas de folha de pagamento costumam ter isso, todos os erros e atualizações mapeados, porque isso otimiza muito a vida de quem trabalha no suporte, que também recebe diariamente muitas dúvidas iguais. E sabe qual que é o mais legal disso? É que você não precisa ter um cargo de analista para chegar nesse ponto. Essa capacidade analítica e questionadora eu sempre tive, desde que eu comecei na área. Então você pode desenvolver. É questão de sentar e começar a mapear tudo que pode ser melhorado. E claro, com o tempo, você vai aperfeiçoando e com a experiência também, você vai naturalmente criando essa visão mais apurada de tudo. Mas não significa que só quem está tempo na área tem essa capacidade e nem que você precise esperar determinado cargo
para começar a pôr isso em prática. Eu percebo que a maioria dos erros são cometidos por algo em comum. A gente peca no óbvio. Não é por falta de conhecimento, é pelo simples fato de subestimar o básico, achar que não precisa disso, que vai lembrar, ou pior, que sempre foi assim. Mas o que é esse básico? É o que eu sempre bato na tecla nas minhas redes sociais e também no DP Descomplicado. É desenvolver checklists, métodos, é conferir no detalhe e não só fazer as coisas por fazer. Saber o porquê daquele cálculo, daquele processo. Pode observar, geralmente a gente pensa, isso aqui não vai dar nada, vou tocar a ficha. Aí quando vê, a bucha geralmente acontece naquilo. E aqui entra a minha segunda dica. Lista todos os processos que você tem que fazer, no detalhe mesmo, para não deixar nada passar batido. Você vai perder tempo na primeira vez, é normal, para fazer isso, né? Mas depois vai facilitar horrores a sua vida. Cria checklist de férias, de folha, de admissão, de tudo. Aqui embaixo do vídeo eu até disponibilizei um link com um kit onde tem alguns modelos que podem te ajudar, para te dar um norte assim, sabe? Mas é importante você tirar um tempinho aí durante a sua rotina e fazer uma análise, escrever e desenhar os passos, né, adaptando para a sua realidade. Fazer esses checklists dos processos te ajudará a evitar erros, porque você pode criar o hábito de conferir ao finalizar cada processo. Eu te garanto que é melhor perder um tempinho conferindo do que corrigindo depois algo errado. Lembra que eu contei sobre o caso que a gente esqueceu de pagar o 13º salário do mês de julho, né? Pois é, depois nós colocamos isso no checklist, mas se nós tivéssemos na época, não teria acontecido. Então serviu de aprendizado e nos anos seguintes esse erro nunca mais aconteceu. Então segue essas dicas e começa hoje. Baixa os kits ou monta o seu aí do zero e coloca lá todos os processos. Coloca as datas que você tem para entregar, coloca os contatos caso dependa de alguém. Quanto mais completo, melhor. Isso, inclusive, vai te ajudar na hora de passar suas atividades para alguém, para o processo continuar rodando corretamente. No DP, a gente lida com tanta informação que é bem fácil deixar algo ou esquecer, né? Deixar algo de fora. Ou às vezes já está tão automático que você pensa que não vai esquecer de nada, porque faz aquilo há muito tempo, o que é pior ainda. E muito importante, não adianta nada você criar esses checklists e não usar. Por isso que o ideal é que se crie uma rotina para não deixar passar nada sem conferir. Além de se antecipar e criar esses métodos, se atentar ao básico e aos detalhes também é essencial. Afinal, 90% dos erros podem ser evitados com a organização. Combinado? Bom, estamos chegando ao fim do nosso vídeo de hoje e eu quero saber se você entendeu, né? Se você ficou com alguma dúvida ou se quer ver algum outro conteúdo por aqui. Se você respondeu que sim, então comenta aqui logo abaixo do vídeo porque esse é o seu espaço para se comunicar comigo. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido aí a minha meta de descomplicar o DP e abrir a sua mente para esse assunto, né, que aterroriza muitos profissionais da área, independente do tempo que estão nela ou se nem estão ainda, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho diariamente informações aí do universo do departamento pessoal. Um beijo e te espero no próximo vídeo.